São estas as imagens ao Piauça TV. Estamos a aproximar do fim deste nosso comício, mas primeiro vamos chamar ao palco a nossa amiga e camarada Manuela Cunha, do Partido Ecologista aos Verdes. Estamos no Arco dos Águias. Muito boa noite a todos e a todas. Permitam-me saudar todos os presentes em nome do Partido Ecologista aos Verdes. Saudar o Partido Comunista Português, aqui representado pelo seu dirigente Jorge Cordeiro, e fazer uma saudação muito especial, obviamente, para o mandatário e para os 3 cabeças de lista da CDU aqui apresentados. A apresentação dos cabeças de lista e uma honra da estar CDU. aqui hoje em nome do meu partido, do Partido Ecologista aos Verdes, nesta apresentação da lista da CDU aos órgãos das autarquias locais do Concelho de Alpiaça. Sinto-me quase em casa. Como sabem, sou aqui vizinha. E, como tenho memória, conheci e lembro-me do Concelho de Alpiaça antes do 25 de Abril. Os jovens não podem lembrar-se, não conheceram, mas podem perguntar à sua volta. Os mais velhos, se não tiverem memória, é por não quererem. Como disse já aqui alguém, há quem não quer ver mesmo, e não é os cegos, porque esses conseguem ver mesmo sem vista. Só não vê aqueles que não querem ver a transformação que o Concelho de Alpiaça fez ao longo destes anos. E como já aqui foi dito, grande parte deste percurso desde o 25 de Abril foi feito pelas mãos, pelo trabalho, pelo empenho, pela dedicação da CDU e das forças que anteriormente a ela antecederam, a APU e a FEDU. A equipa, hoje aqui apresentada, é herdeira e obreira desta transformação. Uma transformação que tornou Alpiaça um concelho muito aprazível para viver, até já começa cada vez mais a atrair pessoas de concelhos vizinhos que se mudam para aqui devido às condições de vida e à qualidade de vida que encontram em Alpiaça. Mas também um concelho muito aprazível para visitar, para vir passar um fim de semana, para, enfim, vir em família numa visita cultural, de lazer ou desportiva. É também para mim um grande prazer e uma honra estar aqui com as gentes de Alpiaça, gentes que contribuíram decisivamente com a sua luta para a consolidação deste pilar da democracia que é o poder local. Alpiaça teve, antes do 25 de Abril, um papel, e as suas gentes, obviamente, um papel fundamental para que a transformação ocorrida posteriormente acontecesse. Por isso, é sempre uma honra estar aqui no meio de gente de luta, de gente que não verga, de gente que sabe resistir. E este pilar do 25 de Abril, que é o poder local, só continuará a ser democrático se lutarmos para que ele se preserve democrático e para que ele preserve, de facto, uma vida real com meios e condições de exercer as suas capacidades e as suas competências. Caros amigos e companheiros,
não foi só o que deu cabo, o trabalho que foi feito e que todos conhecem hoje, mas foi também a dedicação com que ele foi feito, a proximidade das populações com que ele foi feito e que já foi aqui retratado e muito bem por todos aqueles que me antecederam. A preocupação de honestidade com que ele foi feito, o facto de que este trabalho foi feito para as populações, com as populações, para servir a grande maioria das pessoas, para servir o bem comum e não para servir os interesses de alguns. E essa foi a grande diferença dos muitos anos de gestão da CDU, APU, FEPU, com os poucos anos de gestão de outra força política que não deixará em Alpiarça por ser boa memória, mas deixou muito caos na gestão pública. Esta equipe hoje aqui apresentada e que vai ainda ser completada com um conjunto de outros elementos, saberemos desde já que terá em comum as 3 palavras que estão aqui sempre atrás de nós: trabalho, honestidade e competência, mas também grande dedicação. Os autarcas da CDU dão grande parte da sua vida à causa pública. As suas famílias ficam muitas vezes preteridas durante esses anos. Os seus filhos, as suas mulheres ou os seus maridos, os seus pais. É, de facto, a causa pública leva a toda esta dedicação e a preterir muita coisa. Por isso, a todos estes homens e mulheres que fizeram de Alpiarça o que ela é hoje, temos que deixar um grande agradecimento, porque foi muito deles que aqui deixaram também. E como ecologista, quero aqui deixar mais outro agradecimento, porque orgulho-me de verificar, sempre que aqui venho, o interesse e o cuidado que foi dado por esta autarquia na gestão CDU às questões do ambiente, às questões do lazer, às questões da cultura. É com prazer e com muito prazer que os Jovens Verdes festejaram aqui o seu último aniversário visitando o Museu dos Patus. É com muito prazer que convidamos aqui amigos para conhecer não só a barragem, como e toda a zona envolvente, mas também foi com muito prazer que os verdes viram a intervenção que foi feita de limpeza da vala no troço, que é da responsabilidade e que passa aqui no Conselho de Alpiarça. Não é assim em todo lado, infelizmente. Por isso, nós não podemos deixar de estar desatentos ao cuidado que foi dado, aos projetos que existem e à intervenção, ao cuidado que foi tido com o PAU, com a limpeza da vala, com o museu, mas também a promoção que foi feita dos produtos locais, dos produtos regionais, como a Feira do Melão, que é um produto típico desta região e que é tão importante preservar. Os candidatos da CDU e os eleitos da CDU são não só conhecedores do seu concelho, das suas gentes, respeitam as suas tradições, mantêm essas tradições, mas não ficaram parados no tempo. Alpiarça é hoje uma vila e um concelho moderno, um concelho onde os jovens gostam de viver. Por isso, caros amigos e companheiros, a CDU pode estar confiante que estes homens e mulheres, as mulheres vão aparecer, hoje só apareceram aqui os homens, mas vão aparecer mais mulheres. Nós sabemos, estamos confiantes que isso vai acontecer e não precisávamos das cotas para isso. Vão ser dedicados, continuar dedicados ao seu concelho, próximos das suas populações e sempre na defesa dessas populações. E o mais importante de saber é que não só estes eleitos
trabalham e dão muito o seu trabalho para construir um concelho novo, mas são também uma força de luta. E foi com muito prazer que, quando aqui viemos com o deputado ecologista José Luís Ferreira, porque tinham encerrado a estação dos Correios, foi muito prazer que vimos lá e que encontramos lá os eleitos do concelho de Alpiaça. Porque não foi sempre assim em todo o lado do país. Não acredito. Por vezes nós pensamos, não faz a mais que o seu dever. É em todo o lado assim. Não. Nós visitámos muitas estações de Correios encerradas, tinham as populações a manifestar-se à porta, mas não estavam lá os eleitos. Pois é, isto acontecia em concelhos que não eram da CDU. Nos concelhos da CDU estavam lá sempre os eleitos ao lado das populações. Porque os eleitos não se contentam só de trabalhar, também são reivindicativos e também sabem bater o pé perante o Poder Central, sempre que este Poder Central vem afetar as competências do poder local e criar problemas à gestão local. Por isso, caros amigos e companheiros, votar na CDU nas próximas eleições autárquicas é como um voto que vale por 4. Porquê? Porque com esse voto garantem a eleição de autarcas honestos, trabalhadores e competentes, e que já deram provas disso mesmo. Segundo, garantem a eleição de autarcas dedicados, próximos, que andam na rua. Aquele autarca, quem pode pôr o braço em cima do ombro e falar no café. Mas garantem também a eleição de autarcas que saberão bater o pé sempre que vierem atacar e retirar direitos à população, aos trabalhadores e a quem vive em Alpiaça. E, por último, ao reforçar a CDU, teremos também aqui, localmente, a reforçar a CDU a nível nacional, dando mais força aos dois partidos que compõem esta coligação e que na Assembleia da República fazem força para que os direitos das pessoas sejam respeitados. Fazem força para que num momento deste tão difícil como o momento do Covid, que afetou tanto a nossa economia, que levou tanta gente, como já aqui foi dito, para o desemprego, que criou tantos problemas ao pequeno comércio, fazem força para que estes dois partidos tenham mais força para lutar e para conseguir obter melhorias para a população, como foi o caso das 35 horas para os trabalhadores da função pública, como foi o caso do subsídio desculpem, não veio o nome. Depois o Cordeiro dirá quando chegar a sua vez. Por isso, companheiros, vale a pena sair daqui convictos que o voto da CDU será um voto muito útil à Alpiaça, à população de Alpiaça e ao país também. Mas nós sabemos uma coisa, companheiros: uma campanha eleitoral não se faz só com os candidatos que foram aqui apresentados e com os outros que vêm. A campanha eleitoral terá que se fazer com todos os que aqui estão sentados à nossa frente, com muitos outros que ficaram em casa porque não tiveram hoje, ou porque está frio, ou por qualquer razão, possibilidade de aqui estar. É com todos esses que fazemos uma campanha eleitoral, conversando, fazendo circular a informação, desmontando as mentiras que vão aparecer, as difamações, enfim, aquilo que todos nós já conhecemos. Por isso, companheiros, todos nós vamos ser candidatos da CDU em Alpiaça. E o Partido Ecologista aos Verdes compromete-se a também dar o seu contributo aqui em Alpiaça para que a CDU seja reforçada, para que estes companheiros que hoje aqui apresentados venham a ser os 3 presidentes dos órgãos aos quais se candidatam. Viva a CDU! Viva Alpiaça! E todos à luta, todos
Estamos então no Largo dos Águias e esta é uma transmissão integral do Alpiarça TV. E para terminarmos, chamo agora ao palco Jorge Cordeiro, do Secretariado do Comitê Central do Partido Comunista Português. A apresentação dos candidatos, das cabeças de lista. Boa noite a todos. A noite está longa, o essencial foi dito. De qualquer modo, permitam-me 2 ou 3 palavras, desde logo de saudação aos que aqui estão, ao Partido da Política dos Verdes, em particular ao João Pedro Arraiolos, ao Mário Fernando, ao Ricardo Hipólito e ao mandatário Fernando Moura. Uma saudação que naturalmente sinaliza este ato de apresentação de candidatos à presidência dos órgãos autárquicos do Conselho de Alpiarça, dando mais um passo na afirmação da coligação democrática unitária e na confirmação, em outubro, da confiança que a população do Conselho em nós deposita. Um ato que, tendo o seu valor próprio, vale sobretudo porque está integrado num percurso de trabalho, de realização, de obra, que podemos apresentar com o sentido de dever cumprido. Os candidatos hoje apresentados são garantia de que o trabalho e a obra que aqui realizamos terá prosseguimento. Uma garantia tão maior quanto o seu trabalho se insere no quadro do projeto autárquico da CDU, da ação coletiva dos eleitos que no plano municipal e da freguesia lhe dão expressão, do envolvimento indispensável da participação que a gestão da CDU promove e, naturalmente, também da contribuição que acaba por associar por parte das organizações, associações, coletividades e população do Conselho. E também, naturalmente, desse empenho decisivo que os trabalhadores da autarquia asseguram na prestação do serviço público. Preparamos estas eleições dando a cara por um projeto afirmando com orgulho uma sigla e um símbolo, com a segurança de que o podemos fazer, de rosto erguido, sem rabo de palha, sem nada a esconder. A população conhece o nosso trabalho. O facto de Alpiarça ter conhecido, como aqui já foi lembrado, ainda que por pouco tempo relativo, mas pareceu uma eternidade, a presença do que significa desastroso uma gestão do PS é em si mesmo garantia de que a população não a quererá ver repetida. É isso que mais uma vez sucederá em outubro próximo, com a confirmação da CDU como força necessária, força indispensável a este Conselho, num Conselho em que a obra está à vista. Mandato após mandato, pela mão da CDU, dando cumprimento aos compromissos assumidos, abrindo novos caminhos de progresso, como aqui foi referido, respondendo a novos problemas e aspirações, mantendo como foco aquilo que nos move, o objetivo central de servir a população. Uma intervenção determinada e firme na representação dos interesses da população, do Conselho, exigindo do Governo as respostas que deve dar. Chegamos ao fim de mais um mandato, olhando para o trabalho que realizamos, com o sentido de dever cumprido. Não para sobre ele descansarmos, mas para nele buscarmos as referências que lhe darão continuidade e projeção, como também aqui já foi apontado. Um mandato com particulares exigências que a epidemia acrescentou, mas que encontrou também a resposta à altura dos nossos eleitos e da nossa gestão. Uma resposta que não deixou de confinar a vida, que lhe respondemos tendo presente os riscos e as exigências de proteção de saúde pública que reclamava, mas garantiu simultaneamente que a resposta, competências e funções essenciais que a vida do Conselho não podia prescindir fosse dada por parte da autarquia, garantindo o funcionamento de serviços e contando com o imprescindível trabalho de dezenas de trabalhadores da autarquia que nunca se esconderam e que daqui saudamos. Trabalhadores cuja valorização é parte do nosso projeto, como já aqui foi reafirmado, relativamente ao cuidado que damos às suas condições de trabalho, à efetividade dos seus vínculos, ao seu horário de 35 horas e também com a aplicação de suplementos de insalubridade e penosidade. Garantindo, como sempre, em todas as condições que fizemos e fazemos, a presença dos nossos eleitos onde e com quem deviam estar,
junto das populações, ao lado dos seus trabalhadores, próximo das instituições, identificando problemas, definindo respostas, resolvendo e dando solução às questões colocadas. Assumindo as responsabilidades que competem à autarquia e também, como aqui já foi lembrado, em muitas circunstâncias, a tapar os buracos das respostas que havia ao Governo dar e que este se recusou a dar. E fazemos aqui em Alpiarça como os outros alternativos da CDU, movidos pelo nosso objetivo de sempre, de atender os problemas e procurar respostas, fugindo à tentação demagógica que muitos outros tiveram de explorar a epidemia para fins eleitorais e, sobretudo, para tentar, eles, esconderem a obra e o trabalho que não realizam. Respondemos e continuamos a responder à doença com toda a atenção, mas não perdendo de vista que há vida para lá do Covid e que é esse futuro que estamos a construir também no trabalho da autarquia. O futuro que queremos exige naturalmente, para lá do poder local, que se construa a partir de uma outra política nacional. Um futuro que tem que ser construído denunciando as opções de submissão à União Europeia e aos interesses do grande capital que o Governo do PS mantém e que impedem a resposta aos problemas nacionais, por um lado, e combatendo, por outro, os projetos reacionários PSD, CDS e dos seus sucedâneos. A epidemia e os que dela se aproveitaram, ampliaram e agravaram os problemas com que o país se confrontava. São muitos, de facto, os problemas novos, acumulados, com que o país, os trabalhadores e o povo se confrontam. Problemas cuja dimensão não é compatível com as opções que continuam a colocar o déficit à frente da sua resolução. O que há muito estava mal, em resultado de décadas de política direita de PS, PSD e CDS, está agora pior e as desigualdades sociais mais aprofundadas. Os dados são relativamente indesmentíveis. Aumento de pobreza, contrastando com o crescimento de lucros e a distribuição crescente de dividendos dos acionistas dos principais grupos económicos que não param de subir. Cada euro que o Governo recusa e regateia de apoio a quem precisa, e ainda até fazer queixa ao Tribunal Constitucional, como tantos recordados, sobra aos milhões para voltar a pôr nesse buraco sem fundo que se chama Novo Banco. A situação que vivemos, marcada pela degradação económica e social, onde pesa de forma cada vez mais preocupante o desemprego e a pobreza, mas também a realidade dos baixos salários e da precariedade e uma preocupante fragilização dos serviços públicos, exige uma outra política. O que se impõe é uma outra política por parte do Governo do PS, alternativa à que o PS não está em condições de realizar, em defesa dos interesses populares e não de uma política de cedência aos interesses do grande capital, como se vê. Não fosse a ação e a intervenção do PCP e do PEV e a luta que se vai travando, não fosse a sua iniciativa e resposta no âmbito do Orçamento de Estado, e a situação vivida por muitas milhões de portugueses seria talvez mais grave. Há quem queira fazer esquecer, mas nós não deixamos. Se hoje há cerca de 300 mil trabalhadores em layoff que passaram, a partir de janeiro, a receber os seus salários a 100% e não a 70%, foi porque o PCP e o PEV o garantiu com a sua iniciativa no Orçamento de Estado. Se mais de 1.900.000 pensionistas voltaram a ter um aumento extraordinário de pensões, é porque nós o garantimos com a inscrição no Orçamento de Estado para 2021. Se mais de 230 mil pessoas foram abrangidas pelos apoios dirigidos a trabalhadores independentes, sócios gerentes ou pessoas que ficaram sem nenhuma proteção social, é porque nós garantimos essa medida no Orçamento de Estado. Se cerca de 35 mil crianças passaram a ficar abrangidas pela gratuitidade das creches correspondente ao primeiro e segundo escalão do abono de família, resulta também da nossa ação e da nossa iniciativa política. Mas a verdade é que ao fim de mais de 5 meses, que é inegável o impacto positivo da intervenção do PCP e do PEV em torno destes problemas, também não é menos verdade que, da parte do PS, o que se encontramos é entraves e a não vontade de realizar aspectos que estão consagrados no orçamento, mas que não tiveram aplicação automática. O que está dependente da execução do governo do PS continua hoje ainda a ser arrastado e mesmo pervertido. É o caso dos investimentos da saúde, particularmente nos hospitais, equipamentos de saúde e pessoal. Os atrasos e limitações não se ficam por aqui, entretanto. O governo tem colocado entraves na concretização de um conjunto significativo de outras medidas, sejam contratações de pessoal,
sejam as questões da atribuição de subsídio de risco às forças de segurança, sejam os investimentos que são necessários na educação, na justiça, na proteção social ou até a eliminação de discriminações aos micro, pequenos e médios empresários no acesso aos apoios que têm direito e que continuam por concretizar em larga medida. O PS teve toda a oportunidade para encetar uma política alternativa. Não o fez porque são outros os seus compromissos. Bem pode António Costa vir agora no caminho para a sua candidatura a secretário-geral do PS dizer que, ou constatar que a epidemia revelou a desregulação do trabalho. Era bom que se tivesse lembrado disso há 2 anos, quando com o PSD aprovaram o alargamento do período experimental que permitiu o despedimento de dezenas de milhares de jovens no quadro da epidemia. Era bom que se lembrasse disso quando, repetidamente, ao longo destes últimos anos, tem rejeitado a eliminação da caducidade da contratação coletiva. E era bom que se lembrasse disso quando também o PS, partido que lidera, no essencial, tem recusado todas as propostas que temos apresentado no sentido de combater a desregulação do horário de trabalho. Camaradas e amigos, dá que pensar, muitas décadas depois, daqui também este povo de Alpiarça ter contribuído decisivamente para a conquista da jornada das 8 horas, que hoje se assistam a jornadas 16, 12, 14, 16, 18 horas, como se vê nos campos desse país por aí fora. Sim, camaradas, o país precisa de uma outra política alternativa e por isso precisa do reforço do PCP e da CDU. E a alternativa é tão mais importante e necessária quando se verifica aquilo que temos verificado. Ou seja, que pela mão do PS ou pela mão do PSD e CDS não é possível encontrar essa solução. É necessário enfrentar os problemas nacionais, rompendo com a política direita que os criou e encetar um outro rumo devido à política nacional. Partimos para estas eleições afirmando o valor do poder local democrático enquanto conquista de abril, enquanto trabalho e pelo trabalho que realizamos, pelo testemunho e prova que esse trabalho faz da demonstração de que na política não são todos iguais, de que é possível exercer o poder servindo as populações, respondendo às suas aspirações e escrevendo com prioridade o interesse coletivo, como aqui neste Conselho a CDU faz prova. Quem nos conhece sabe que pode contar connosco. Por isso dizemos a CDU vale a pena. Vale a pena pelo seu trabalho, pelas suas propostas, pela sua seriedade, pela isenção e sentido de responsabilidade que os eleitos da CDU colocam no exercício das suas funções, pela voz que dá na autarquia aos problemas, aspirações, reclamações e interesses do povo. Vale a pena pelo que acrescenta de força, com mais CDU, à luta dos que aspiram também a uma outra política da vida nacional. Vale a pena porque é a CDU, e só a CDU, que está à altura da história e da luta do povo deste Conselho. Deste nosso início, a CDU agradece a todos os camaradas e amigos aqui presentes. Desejamos a todos um bom regresso a casa e não se esqueçam que a partir de agora é a altura de nos juntarmos, de irmos para a rua, como aqui já foi dito, só ganhamos se todos, mas todos e todos os que estão presentes, os amigos e lá fora, nos unirmos e reforçar a CDU. Para podermos dar continuação a um trabalho honesto, de confiança e de rigor. Viva a CDU, viva a Alpiarça! CDU!